Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática do 9º ano. Espero que estejam bem, espero que estejam em casa a seguir as orientações das entidades sanitárias do país. Já sabem que nesta época de pandemia é sobremaneira importante nós reforçarmos as medidas de prevenção com a higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos, com frequência, com sabão, água e sabão, muito bem lavados, seguindo todas as orientações que as entidades sanitárias já têm estado a dar. É importante também estar lá em casa, acompanhar e ajudar os pais com a limpeza do ambiente. A casa deve estar limpa, fresca, arejada. Devemos desinfetar com frequência as zonas que nós utilizamos mais vezes, os espaços, as superfícies que nós tocamos muitas vezes com as mãos, porque só assim nós poderemos estar a contribuir para muito rapidamente, muito brevemente sairmos deste estado de confinamento e estarmos mais de perto com as pessoas com quem nós gostamos de conviver. Estar com amigos, com familiares, todos nós estamos ansiosos para voltar à nossa vida normal. Então vamos colaborar? Eu sou Elsa Soares, estamos aqui hoje para falar de monómios. Na verdade é uma revisão, porque os monómios constituem matéria que já foi trabalhada no primeiro trimestre. Você se lembra? Não se lembra? Não faz mal. Nós vamos recordar este conceito e outros conceitos que estão associados aos monómios. Vamos dar uma vista de olhos no sumário. Vamos falar da definição de monómios, vamos rever a definição de monómios. Vamos rever as partes constituintes do monómio, nomeadamente a parte numérica e a parte literal. Vamos falar do grau de um monómio e também vamos rever os monómios semelhantes e simétricos. Nós sugerimos, já que se trata de uma matéria que já foi trabalhada no primeiro trimestre, nós sugerimos que você se faça acompanhar do seu caderno, do caderno que utilizou durante o primeiro trimestre, para melhor acompanhar essas aulas com revisão dos conceitos que os vossos professores deram na altura, os exemplos, os exercícios de aplicação e também podem consultar este manual, que normalmente é um manual que os professores utilizam para trabalhar este tema. Claro que existem outros manuais, mas, por exemplo, para preparar esta aula foi utilizado este manual. Vamos então começar com a definição de monómio. O que é um monómio? Um monómio é uma expressão que não pode ter nem adição nem subtração. Vamos ver exemplo. Pode ser um número. Por exemplo, o 3 é um monómio, é um número relativo. Números relativos podem ter sinais positivos ou negativos, já sabem disso. Pode ser o -2, é um número. Pode ser um meio, é uma fração, é um número relativo, é um número positivo, é um número racional, é um monómio. Temos também outro exemplo que é o 0,5, é um número, é um monómio. Mas os monómios não têm que ser necessariamente só números, podem ser também letras, letra ou letras. E essas letras podem estar acompanhados ou devem estar acompanhados, quando necessário for, dos seus respectivos expoentes. Por exemplo, nós temos o X. O X é uma letra. Ele não tem expoente, não aparece, mas sabemos que está subentendido que o expoente é 1. Então, ele é um monómio. O AYZ também é um monómio porque é composto por letras. O ZR² é um outro exemplo de monómio em que aparecem letras e reparem que na letra R está um númerozinho em cima, que nós chamamos de expoente. É claro que isto remete-nos para o conceito de potência. Sempre que há um númerozinho em cima, então nós estamos a representar uma potência. Mas ainda os monómios podem ser uma multiplicação entre números e letras. Reparem nos exemplos que nós cá temos, o 2x. O 2x é um monómio, o 2 é um número, o x é uma letra. E entre o 2 e o x existe uma única operação que é a multiplicação. Sabemos que não está lá, não aparece o símbolo que nós normalmente utilizamos para a multiplicação, mas entre o 2 e o x está subentendido uma operação que é a multiplicação. Ainda temos outro exemplo, um meio de xy, entre um meio que é um número e o x que é uma letra e o y também que é uma letra, existe só a
a multiplicação. Não aparece nem adição, nem subtração. E por fim, temos o terceiro exemplo, que é o menos 3ar². Reparem que entre o menos 3, o a e o r² também só existe multiplicação. Nós temos, portanto, um produto, ou uma multiplicação entre números e letras, podendo as letras ter um expoente. E reparem que o expoente não é nunca negativo. Okay? O expoente não pode ser negativo. Esse é o conceito que nós vimos, que vocês viram, que trabalharam durante o primeiro trimestre relativamente aos monómios. E deixamos agora uma questão de reflexão. Vocês, recorrendo ao conceito do monómio, poderão explicar porque é que o termo ou a expressão 5y elevado a menos 2 não se trata de um monómio. É uma questão de reflexão que vocês poderão fazer esta reflexão e depois partilhar com os vossos professores, por forma a que discutam aquilo que vocês pensaram, aquilo que vocês refletiram. Podem contactar os vossos professores pelas vias que vocês tiverem disponível, por exemplo, telefone, ou por e-mail, ou por redes sociais, Messenger, Viber e outras redes sociais que vocês tiverem acesso ou possibilidade. Agora vamos ver quais são as partes constituintes de um monómio. O monómio pode ser constituído por uma parte numérica, que nós chamamos de coeficiente, ou parte numérica, que normalmente é um número que está à frente da letra ou das letras. E há uma outra parte, que é a parte literal, que é aquela parte onde aparecem só letra ou letras e os seus respectivos expoentes, como é claro. Podemos ter, entretanto, monómios que não tenham parte literal. O 2, nós vimos atrás, por exemplo, que o 2 é um monómio, é um número, não tem nenhuma letra a acompanhá-lo. Então, nós podemos perguntar, mas então podemos ter monómios que não têm parte literal? Sim, podemos. Monómios que só têm números são monómios sem parte literal. E quando os monómios não têm números à frente, só têm letras, como é o exemplo que nós temos aqui na tela, o AYZ é um monómio onde aparecem só letras, não aparecem números, e o aluno pode perguntar, mas este monómio então não tem parte numérica? Tem, porque nós sabemos que quando não aparece o número à frente da letra, significa que está subentendido que o número é 1. Então, este monómio, este exemplo, tem efetivamente uma parte numérica, um coeficiente, que é o 1, está subentendido, normalmente não se põe, mas sabemos que ele existe. De seguida nós vamos ver, então, casos que podem aparecer em que o monómio tenha coeficiente 0. Se o monómio tem coeficiente 0, quer dizer que ele é um monómio nulo, tá bem? Muito bem, vamos ver agora o que é o grau do monómio. Como é que nós definimos o grau do monómio? O grau do monómio resulta da soma dos expoentes que estiverem na parte literal da expressão. Portanto, quando nós estivermos a falar de grau do monómio, temos que nos fixar, temos que olhar só para a parte literal, só para a parte que tem letras. E os expoentes que estiverem nessas letras, somados, vão nos dar o grau do monómio. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, o 2. Já vimos que o 2 é um número, ele pode ser um monómio. O 2 não tem parte literal, não tem letras a acompanhá-lo. Será que ele tem grau? Se não tem letra, quer dizer que, se o grau está associado à letra, às partes literais, então o seu grau é 0. Ele não tem parte literal, não tem letras, então o seu grau é 0. O 2x. O 2x é um monómio que tem número e que tem letra, que tem coeficiente e que tem parte literal. Então nós vamos nos focar na parte literal. A parte literal é o x. Qual é o expoente que está no x? Não aparece, mas nós já sabemos que está subentendido que existe 1. A potência, a noção de potência remete-nos para que, pelo facto de, quando nós temos números ou letras que não têm expoente, significa que o seu expoente é 1. Então aqui, a parte literal do x, na verdade, tem um expoente que é 1. E por isso, o grau do monómio vai ser de grau 1. Este monómio, 2x,
vai ser de grau 1. O monômio 2x², a partir do 1, nós devemos pôr o expoente, não é? Então, neste caso, é muito claro, não há dúvidas de que o grau é 2, porque esse aqui é o expoente que aparece na parte literal desse nosso monômio. No terceiro exemplo, ou melhor, no quarto exemplo, nós temos 2x² y. A parte literal está composta por x² e y. Agora vamos analisar os expoentes dessas letras. No x nós temos um expoente 2, no y nós temos o quê? O expoente 1. Não aparece, mas sabemos que está subentendido. E quando somamos esses expoentes vai dar 3. Então o nosso monômio tem grau 3. De seguida nós temos o último exemplo, que é o 2x² y². Aqui é muito fácil, é só olhar para os expoentes das partes literais, das letras, e somar esses expoentes vai dar 4, logo o nosso monômio é de grau 4. Temos aqui um quadro, que é um exercício prático, nós vamos preencher alguns desses espaços brancos e vamos deixar também alguns espaços que vocês lá em casa vão poder exercitar, preencher e depois partilhar com os vossos professores para ver se fizeram de forma correta. Temos na primeira coluna 4 exemplos de monômios, o x, o 2, o 3x e o AR². São todos exemplos de monômios. Pretende-se completar esta tabela com o coeficiente de cada um desses monômios, a parte literal de cada um desses monômios e também os respectivos graus. Nós vamos começar com o primeiro exemplo, o x. O x é uma letra, não tem número à frente, mas sabemos que está subentendido que o seu coeficiente é 1. Então, vamos completar o primeiro espaço, que significa que o coeficiente é 1. Qual é a parte literal? É a letra, a única letra que aparece ali é o x, logo a parte literal é o x. E qual é o grau deste monômio? Vamos olhar para a parte literal. A letra não tem expoente? Quer dizer, tem, sabemos que tem, está subentendido, é 1. Então, quer dizer que o grau deste monômio é 1. O segundo monômio, o 2. O 2 é um monômio que não tem parte literal, mas tem parte numérica, tem coeficiente. Então, o seu coeficiente é 2. A parte literal, que é a letra, não existe, por isso não pomos nada nesse espaço, ou simplesmente pomos não existe. Não tem, não existe. E qual é o grau deste monômio? Se não tem parte literal, o grau é 0. Não tem letra, portanto, o grau tem a ver com o expoente das letras. Se não tem letra, quer dizer que não tem grau, ou seja, o grau é nulo, é 0. O terceiro exemplo, 3x, vai ficar para exercitares em casa, para fazeres em casa e depois para partilhares com o teu professor. E o último exemplo, o AR², nós vamos só preencher uma parte desse exercício, o resto fica também para completar em casa. O AR² também é um monômio em que a parte numérica não aparece, mas sabemos que está subentendido que é o 1. Portanto, o coeficiente você vai completar lá em casa, porque é muito fácil. A parte literal são as letras. Quais são as letras que aparecem neste monômio? O A e o R². Então, a parte literal é composta pelo A e pelo R². O grau é a soma dos expoentes que estão nas letras. Temos a letra A, que tem expoente 1, não aparece, mas sabemos que existe. E temos o R, que tem o expoente 2. Está lá, muito claro. Se somarmos o 1 e o 2, vai dar quanto? Vai dar 3, muito bem. Então, logo, o grau deste quarto exemplo é 3. Ficou claro? Sim? Então, vamos passar para... Estamos aqui com uma chamada de atenção, porque o aluno pode dizer, mas professora, se a parte literal tem a ver com letras, então o que é que está a fazer este 2 ali em cima do R? Já vimos pela definição que as partes literais devem ser acompanhadas dos seus expoentes. Mas se nós também pensarmos no conceito de potência, vamos ver que R² significa R vezes R. Então o R está a repetir-se 2 vezes, por isso ele é a parte literal deste monômio.
Passemos então para monómios semelhantes. Vamos recordar o que é que são monómios semelhantes? Vamos lá. Monómios semelhantes. Qualquer coisa que seja semelhante quer dizer que tem uma parte igual. Então, nos monómios é a mesma coisa. Os monómios semelhantes são monómios que têm partes literais idênticas ou iguais. Por exemplo, se nós olharmos para a linha A, temos aqui 3 exemplos, mas se olharmos para a linha A, os monómios x e 3x são semelhantes. Porquê? Porque têm a mesma parte literal. A parte literal do monómio x é o próprio x, a parte literal do monómio 3x é também o x. Então, se a parte literal é a mesma, eles são monómios semelhantes. Na linha B nós temos outra vez dois exemplos, então, 2 monómios que têm a mesma parte literal, o menos 2ar² e o 3ar² têm a mesma parte literal, que é r², por isso são semelhantes. E na linha C, nós temos 2 monómios que não têm parte literal. São monómios que só têm coeficiente. Também são semelhantes, porque ambos não têm parte literal, logo são semelhantes. Deixamos outra vez uma questão para reflexão. Será que estes monómios que estão ali, o a² e o 3ar² são semelhantes? Muita atenção, porque pode ser uma casca de banana. Portanto, aqui nós temos que fazer atenção nos expoentes. Cuidado com aonde se encontra o expoente desses monómios. Mas isto fica para refletires em casa e para partilhares com o teu professor quando tiveres a oportunidade. Depois dos monómios semelhantes, é muito fácil definir os monómios simétricos. O conceito de números simétricos tem a ver com números, você já sabe, estudou nos anos anteriores, tem a ver com números que têm o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Portanto, ter monómios simétricos significa ter monómios semelhantes, contudo, com coeficientes simétricos. Vamos ver exemplo? O menos 3x e 3x. Repara que são semelhantes, primeiro porque têm a mesma parte literal. Menos 3x, a parte literal é x, e o 3x também a parte literal é x. E agora comparemos os coeficientes, os números que aparecem à frente das letras. Reparem que menos 3 e 3 são 2 números simétricos. Simétricos porquê? Porque têm o mesmo valor absoluto, que é 3, mas os sinais são contrários. Tá? Este é o conceito de números simétricos, por isso esses 2 monómios são simétricos, à semelhança da linha B e a linha C. Na linha B nós temos 2ar² e menos 2ar². Repare que eles são semelhantes porque têm a mesma parte literal, contudo os coeficientes são simétricos, são números com o mesmo valor absoluto e com sinais contrários. A mesma coisa acontece na linha C, que são monómios que neste caso não têm partes literais, mas continuam sendo semelhantes porque são monómios, ambos os exemplos não têm parte literal, e o coeficiente é simétrico, 5/2 e menos 5/2 são números simétricos. Está claro, então, nós vamos deixar-vos com alguns exercícios, a título de trabalho para casa, que vocês vão recordar esses conceitos, rever esses conceitos que nós vimos e tentar fazer essas tarefas, essas atividades que nós aqui propomos para depois partilhar com o seu professor. Então hoje nós fizemos a revisão do conceito de monómios, das partes constituintes do monómio, a parte numérica e a parte literal. Fizemos também a revisão do grau do monómio, vimos que tem tudo a ver com a parte literal, que tem a ver com os expoentes da parte literal. E depois falamos de monómios semelhantes, ou seja, de monómios que têm a mesma parte literal, e monómios simétricos, ou seja, monómios semelhantes, mas com coeficientes simétricos. Chegamos assim ao fim da nossa primeira aula. Eu espero que tenham gostado, espero ter sido suficientemente clara. Fica aqui o encontro marcado para a nossa próxima aula. Não se esqueça, fique em casa e colabore com as entidades sanitárias do nosso país. Beijo, até a próxima.